Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós estamos fazendo a exposição dessa maravilhosa e grandiosa epístola, a carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós faremos a exposição dos versículos 9 a 20. Nós concluímos, né, os versículos de 1 a 8, onde Paulo responde 3 objeções, né, de um judeu. Paulo está usando a diatribe, um oponente imaginário. Paulo já está prevendo as perguntas que os judeus ali em Roma iria fazer para ele, e Paulo já está antecipando. Paulo responde essas perguntas nos versículos de 1 a 8. O capítulo 1, nós trabalhamos e falamos sobre o pecado em relação aos pagãos, aos gentios. No capítulo 2, Paulo vai falar dos judeus. Os judeus não levam nenhuma vantagem sobre os gentios, porque todos são pecadores, todos serão julgados, e se não se arrepender, será condenado. E agora, no versículo de 9 a 20, Paulo vai jogar a pá de cal. Né? Nós iremos, se eu fosse dar um tema para essa exposição, seria depravação total. E o que é depravação total? É que o pecado de Adão foi a casca de banana, aonde o homem escorregou. O pecado de Adão, quando Adão pecou, toda a raça humana pecou com ele. Quando Adão errou, toda a raça humana errou com ele. Quando Adão caiu, toda a raça humana caiu com ele. E nos versículos 9 a 20, Paulo vai concluir falando que todo mundo é pecador. Todos pecaram, judeus e gentios. Não tem salvação para ninguém. E a partir do versículo 21, né, que será outra exposição, Paulo vai falar da justificação pela fé, como Deus resgata judeus e gentios, tá, mediante a fé em Cristo Jesus. Então vamos ler agora os versículos de 9 a 20. A versão que eu estou usando é a NAA. Então pode soar um pouco diferente, né? A Nova Almeida atualizada, mas o sentido é o mesmo, dependendo da versão que você está usando para acompanhar. Versículo 9. Que se conclui? Que Paulo vai concluir o argumento. Temos nós alguma vantagem? Nós quem? Os judeus. Nós quem? Os judeus. Tá? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Ele vai fazer uma série de citações da Escritura do Antigo Testamento. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui Paulo joga a pá de cal, e Paulo ele faz essa série, né, de citações, os versículos 11 a 18 do Antigo Testamento. Eu vou citar aqui para vocês os textos, né, para provar que aquilo que ele está falando não é invenção. A sua mensagem não é uma coisa inventada, não é uma coisa que ele tirou de sua cabeça. Está lá no Antigo Testamento.
a própria história do seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, a nação escolhida, a nação santa, a nação eleita, demonstra isso pelos seus erros, pelos seus pecados, né? Pelas suas caídas. Várias vezes você vai ver Israel caindo na idolatria, na prostituição, várias vezes. Poucos se salvaram, mas a maioria da nação sempre estava mergulhada no pecado, no lamaçal do pecado, fazendo aquilo que Deus não aprovava. E Deus levanta profetas para chamar o povo ao arrependimento. O povo não ouve. O reino do norte, no ano 722, veio a Síria e levou cativo as 10 tribos. As 10 tribos nunca mais voltaram. Em 586 foi o Reino do Sul, cuja capital, Jerusalém, onde estava o templo, também foi levado cativo. Por quê? E ficaram 70 anos lá na Babilônia, cativos. Por quê? Por causa da desobediência, de seus pecados. Então, Paulo vai demonstrar aqui, nos versículos 9 a 20, que não tem nenhum santinho, não tem ninguém bonzinho. Todo mundo é pecador, judeu e gentil, e ninguém tem vantagem sobre ninguém. Ninguém tem vantagem por raça, etnia. Né? Eu sou filho de Abraão, nas minhas veias corre o sangue de Abraão. Isso aí não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Se não crê em Jesus, né, sendo judeu ou não vai resolver nada. Então, o versículo 9, Paulo está concluindo o seu argumento. Tá? Ele vai falar assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Nós aqui é os judeus. Aí Paulo fala: não, de forma nenhuma. Não tem nenhuma vantagem. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando ele fala que nós já temos demonstrado, é tudo aquilo que ele falou antes. O capítulo 1, a depravação do mundo gentílico. O capítulo 2, os judeus também são pecadores. Tá? E ele começa a fechar o seu argumento falando, né? Pois já temos demonstrado que todos, sem distinção, judeus e gentios, a raça humana, né? Tanto judeus como gregos aqui não é aqueles que nascem ou nasceram na Grécia, mas é para se referir aos gentios, tá? Aos pagãos. Então você pode colocar gentios, pode colocar pagãos, enfim. Tá? Não é o grego, aquele que fala grego, aquele que nasceu na Grécia, não. Paulo usa aqui gregos para falar dos gentios, porque o idioma, o grego, era um idioma universal. Era como se fosse o inglês hoje. Vocês estão entendendo? Então Paulo fala: eu já demonstrei para vocês que tanto judeus e gentios não têm nenhuma vantagem, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito aí, ele vai começar uma série de citações do Antigo Testamento. Eu vou citar aqui para vocês os textos que Paulo cita. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá? Mas você pode consultar aí. Versículo 10. Como está escrito: não há um justo sequer. Quando Deus olha do céu, não vê ninguém santinho, bonzinho. Até porque Isaías, ele vai falar que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Vocês sabem o que é isso? Quando as mulheres ficavam menstruadas, tá? Ela colocava panos, tá? Para segurar o sangue. E jogava aquele pano fora depois e colocava outros. Quando Isaías está se referindo a trapos de imundícia, fazendo referência a nossos atos de justiça, é o pano que a mulher usava, né, na menstruação. Né? Então não há justo sequer, não há nenhum justo. Tá? Não há. Então Paulo já está batendo pesado, tá? Que o judeu gostava de bater no peito,
né? A autossuficiência, a arrogância, a petulância, a soberba, Paulo começa a demonstrar, né, que judeus e gentios são pecadores. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Ele está citando Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Depois você pode consultar. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ele está citando Salmo 14, versos de 1 a 3, e Isaías 53, versos de 1 a 3 também. Suas gargantas são túmulos abertos, são verdadeiros cadáveres ambulantes. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam. Está citando Salmo 5, verso 9. Veneno de serpentes está em seus lábios. Está citando Salmo 140, verso 3. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Salmo 10, verso 7. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Está citando Isaías 59, 7 em diante. E Provérbios capítulo 1, versículo 16. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Está citando Salmos 36, Salmo 36, verso 1. Então, Paulo está demonstrando aqui com o Antigo Testamento, né, que tanto judeus e gentios são pecadores. Aqui é a depravação total, que o pecado de Adão atingiu todas as áreas do ser humano, né, psicológica, espiritual, física. Foi total. A extensão do pecado de Adão não foi parcial, foi 100%. A imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, não foi destruída, aniquilada, mas ela foi manchada, ela foi rabiscada, ela foi rasurada, né? Ela foi chamuscada, ela foi lameada pelo pecado. Por isso que a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, essa imagem está desvirtuada. Por isso que Paulo fala no capítulo 1, né, que o homem procura e coloca um ser humano no lugar de Deus para adorar. Coloca aves, répteis, quadrúpedes. O homem não dá glória a Deus, não reconhece que Deus é o Criador. Mesmo tendo conhecimento de Deus, eles praticam tudo ao contrário. Aborrece a Deus. Por isso que Paulo fala no versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu, né, contra toda injustiça e impiedade, porque os homens pervertem a verdade. Um homem, ele mata a verdade sufocada, porque o conhecimento de Deus, tá, não é só a natureza, as coisas criadas, a revelação geral, que demonstram e mostram que há um Criador, mas Deus colocou, tá, na mente deles, na consciência deles, que ele existe, que ele é o Criador, mas o homem subverte essas coisas, não aceita. Então, Paulo está falando aqui, citando essa cadeia de versículos, versículos 10 a 18, para demonstrar que não tem santo, tá? Que não tem mais justo, menos justo, não. Todos estão debaixo do pecado, conforme o versículo 9. Que ele já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios ou gregos, estão debaixo do pecado. Aí ele faz as citações. Não tem santo não, gente. Tá? Todos são pecadores. Aí nos versículos 18, ou melhor, os versículos 19 e 20, Paulo vai falar da lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Os judeus, que guardam a lei e pensando que guardando a lei, obedecendo os preceitos, os estatutos, os mandamentos da lei, serão salvos. Ou será salvo.
Né? Para que toda boca se cale. Deus deu a lei para calar a boca do homem, para mostrar que ele é pecador, porque a lei mostra o que é pecado, né? E a lei condena o pecado. A lei é dura, é olho por olho, dente por dente, é implacável, não tem colher de chá, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Foi para isso que Deus deu a lei, para demonstrar que o homem é pecador, que o homem não consegue guardá-la, que o homem não consegue obedecer todos os preceitos, todos os estatutos. Não é um homem que estende a mão para Deus, é Deus que estende a mão para o homem. Não é um homem, né, que segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão do homem. Não é um homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. É Deus que joga a corda da graça, a corda da misericórdia, a boia da graça para um homem não morrer afogado, né, nos seus delitos e pecados, né, pelo lamaçal do pecado, ser engolido pelo seu pecado. Então Deus deu a lei para calar a boca do homem, para que todo mundo seja culpado diante de Deus. E o versículo 20, porque ninguém, judeu e gentil, ninguém, né, a extensão de Paulo aqui é total. Ninguém, judeu e gentil, brasileiro, americano, índios, negros, branco, feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, ninguém. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, por guardar a lei, por se sentir seguro guardando a lei e se sentindo justificado ou melhor do que os outros. Então Paulo está golpeando, Paulo está martelando, Paulo ele está colocando o machado da verdade na raiz do problema. Paulo está, o ego do homem aqui está sendo emagrecido, né? Está sendo rebaixado. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como eu sei o que é pecado? É a lei que fala. A lei fala, não roubarás. Então, se eu roubo, eu estou pecando. Estou descumprindo a lei. Não matarás. Na verdade, o certo lá é não assassinarás, segundo os eruditos, né? Então, se eu cometo um assassinato, eu estou transgredindo a lei, né? Não dirá falso testemunho, né? Não amar o próximo, né? Cobiçar, enfim, toda aquela lista de pecados ali. Então a lei mostra que pela lei vem o pleno conhecimento da verdade. E a lei mostra, olha a sua vida, né? Vê se você consegue cumpri-la totalmente. Você não consegue. Por isso que Deus deu a lei para calar a boca do homem. E de fato cala. Tá? Pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Por isso que Paulo cita todos os textos ali, dos versículos 10 a 18, mostrando a depravação total, a extensão do pecado, geral, total. Né? E a partir do versículo 21, Paulo vai dar o antídoto, Paulo vai dar o remédio, Paulo vai dar o remédio, Paulo vai dar o remédio para resolver esse problema, essa questão. Então, Paulo, se todos são pecadores, né? Se a lei foi dada para calar a boca do homem, para que ninguém se glorie e ninguém tente se justificar perante Deus, o que eu faço? Paulo vai responder a partir do versículo 21, mas isso é na outra exposição, quando nós fazermos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Continue acompanhando essa série, divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas. Nós estamos fazendo tanto as exposições
da carta aos Romanos, como também indicando vários materiais. Tem muito material novo que eu estarei indicando aí para vocês, tá? Deus vos abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, não esqueça, ó, o seu joinha, tá bom? Graça e paz. Até as próximas exposições.